Graças a Deus, falando aqui da lição de número 12 do dia 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Dominical, com o tema O Reinado de Josias, texto áureo, 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Louvado seja Deus para nosso crescimento, para nossa edificação. O texto de 2 Reis 22:8 diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Eu achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Precisamos, em nome de Jesus, entender a gravidade que é a prática da idolatria, não importa quão bela seja a nossa religião. Nós precisamos entender que a prática da religião, por mais linda que seja, mas que seja com questão de idolatria, provoca maldição, desgraças, miséria e a ira do Senhor, tirando a vida da pessoa, tirando a salvação. O reinado de Josias, da lição, assunto, tema da lição de número 12, do dia 19 de setembro de 2021, o Dia Nacional da Escola Dominical, é um tema de indispensável importância na vida dos que de fato e de verdade acreditam na verdade da leitura do Santo Evangelho. A leitura bíblica da lição de número 12 do dia 19 de setembro se encontra em 2 Reis 22, verso 3 ao 5, verso 8, e capítulo 23, verso 2 ao 5, versos 21, 22 e 25. 2 Reis 22, verso 3 diz o seguinte: Louvado seja Deus! Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Eu achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. 2 Reis 23, verso 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos
de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Glória a Deus, como todas as nossas lições da Escola Bíblica têm os seus objetivos, também na lição de número 12 do dia 19 de setembro não é diferente, os objetivos específicos para que nós estejamos aí entendendo o porquê disso, porquê de ouvir, porquê investir tempo nisso. O primeiro objetivo dos três específicos é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. O segundo objetivo específico será destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E o terceiro objetivo específico é identificar o retorno da celebração da Páscoa, que era ali esquecida, que era ali colocada em último plano, e isso é de suma importância na vida de uma sociedade, na vida de um povo. Já partindo aqui para nosso comentário, para o nosso conteúdo propriamente dito, nós observamos na introdução: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, ele iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Ponto central do nosso conteúdo de hoje: não importa o quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar do Senhor. Josias repara o templo. Já é o primeiro tópico aí da nossa lição, não é? Número 12, do dia 19 de setembro, para a gente evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, que estava então ali escondido, perdido, fora do conhecimento daquele povo de Deus. E no primeiro tópico, que está dividido em 3 subtópicos, Josias repara o templo. O primeiro tópico é: achei o livro da lei no templo do Senhor. O segundo tópico é: o rei rasgou suas vestes. E o terceiro tópico: entendendo a vontade de Deus. Primeiro subtópico: com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros
assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros, segundo Reis 22:4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor, segundo Reis 22:8. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. O segundo subtópico: o rei rasgou suas vestes. Ao saber do encontro do livro, Safão, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias, segundo Reis 22:10. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação, segundo Reis 22:11. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. O terceiro subtópico vai nos falar entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino, segundo Reis 22:12-14 e segundo Crônicas 34:22. Então, a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que, por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele, segundo Reis 22:18-20. Assim, Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Jeremias 11:9-17 e 13, verso 27. A síntese do tópico 1: a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, a partir do momento em que entendemos a seriedade, a gravidade que é o não cumprimento com os preceitos do Senhor, precisamos, sem demora, nos conscientizar e tomar decisão verdadeiramente de mudança do nosso caráter, mudança do nosso modo de proceder com relação às coisas sagradas do Senhor. Por isso, o primeiro objetivo aqui é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Quantos têm buscado conhecer este livro da lei, que ainda hoje está disponibilizado a todos nós aqui no Brasil, país tão tremendo no qual se tem toda a liberdade? E, na verdade, o livro tem sido colocado em segundo, terceiro plano, ou até em nenhum plano diante de nossa sociedade, principalmente diante dos que têm responsabilidades diante do povo. Quando, na verdade, deveria, assim como Josias, tomar todo o conhecimento possível sobre este tão tremendo livro, que é a única esperança de toda e qualquer nação, é a Bíblia Sagrada, os homens querendo ou não, concordando ou não. Por esse motivo, um rei, um governador, uma autoridade política, como o caso do Josias, foi bem-aventurado porque respeitou, reverenciou tremendamente a Santa Escritura e decidiu implantar isso no seu reinado, no seu governo.
E isso não é diferente nos governos de hoje, em todas as esferas do poder e nem muito menos na sua família, na sua casa. Você tem a obrigação de conhecer e colocar em prática na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Para que nós possamos aqui perceber o destaque, a coisa gloriosa que é o encontro com este livro santo, a única condição da salvação da alma, da libertação. Que Deus abençoe. Nós continuaremos já para o tópico de número 2, para a gente estar aí, em nome do Senhor Jesus, cuidando de destacar a dedicação do rei Josias na destruição dos ídolos que é tão necessária nos dias de hoje. Então, glória a Deus, aqui já dando continuidade de nossa lição de número 12, deste dia 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Dominical, falando sobre o reinado de Josias, aqui já com o objetivo, não é, específico de número 2, de estar destacando aqui de maneira muito especial, louvado seja Deus, o segundo objetivo específico, né, da nossa escola de hoje: destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos que invadiam ali a sua nação, o seu povo. Aqui no tópico de número 2, nós queremos compartilhar a renovação do pacto com o Senhor, realizado de maneira tão zelosa, tão tremenda ali, pelo rei Josias, que tanto agradou ao Senhor, tá, ok? A leitura do livro Diante do Povo é o primeiro subtópico deste tópico da renovação do pacto com o Senhor. E o segundo subtópico é a destruição dos ídolos ali naquela nação. Primeiro subtópico, a leitura do livro Diante do Povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todas as pessoas, se todos ali não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura do livro da lei de Deus em 2 Reis 23, verso 1 e verso 2. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa, irmãos, com a escuta da palavra de Deus, quando Bíblia, a palavra, o livro sagrado é lido. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra, ele é duradouro. O segundo ponto ali foi a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, 2 Reis 22:1 e 23:2. Além disso tudo, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado, 2 Reis 23, 4 ao 20. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. A síntese deste tópico 2: o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Que nós precisamos, em nome de Jesus, com muito zelo, com muito cuidado, a cada momento, a cada atitude, a cada situação da nossa vida, em nossa casa, em nossa família, nós temos o cuidado de rejeitarmos todo tipo de entendimento que não proceda do Senhor. Usar a inteligência, mas provar os espíritos que dirigem nossa vida,
que põem dogmas em nosso meio, que induzem nossas famílias, nossos comportamentos, nossa forma de crer. É uma obrigação nossa buscar a verdade a respeito dos fatos, para que então nós estejamos conseguindo essa atitude tão importante do Josias, que foi de destruir os ídolos em meio ao seu povo, e assim também as maldições ali contraídas por causa dessa prática que desagradava ao Senhor. Então que o Senhor esteja abençoando você de maneira muito especial, para que consigamos nós êxito em tirar tudo aquilo que não agradar ao Senhor do nosso meio, do nosso coração, da nossa prática. Tudo isso começa pela leitura do livro diante do povo, pela leitura da palavra. São 66 livros, nem mais e nem menos, que são para a nossa leitura, como sendo nosso manual de vida e de fé na prática do dia a dia. E depois a destruição de todo e qualquer tipo de idolatria que porventura nós ainda carreguemos, enganados ou não, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, ainda aqui dando continuidade à nossa lição de número 12, do dia 19 de setembro de 2021, com o tema O Reinado de Josias, reinado que muito agradou ao Senhor e que precisa a atitude do Josias ser repetida por cada um de nós, em nome de Jesus, já aqui no tópico de número 3, último tópico da lição de número 19, da lição de número 12, do dia 19 de setembro, para a gente poder, no nome de Jesus, identificar o retorno da celebração da Páscoa do Senhor ali, pelo povo de Deus, através do rei Josias. O ponto de número 3, ou o tópico de número 3, vem nos falar da celebração da Páscoa, dividida aqui em 2 subtópicos. O primeiro, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. E o segundo subtópico, a maior Páscoa da monarquia. No primeiro subtópico, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo, somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi, aliás, a maior celebração desde o tempo do profeta Samuel, no segundo Reis 23, 21 a 23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo do Senhor, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc. E o Josias conseguiu ali então reorganizar a casa do Senhor, para que então o povo pudesse servir a Deus ali de verdade. Louvado seja Deus, e não é diferente hoje. Louvado seja Deus. Nós vamos observar a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado, conforme o livro de Êxodo, capítulo 12, verso 14, verso 24 ao 27. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubaram os altares a deuses pagãos e destruir ali os sacerdotes que realizavam tais abominações. O rei Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. E ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa como aquela, segundo Reis 23, 21 a 23. O resumo do tópico 3 e último tópico da nossa lição de hoje, não é?
ele vai falar: a Páscoa é uma das mais importantes fontes, importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. O que tem, na verdade, acontecido em todo mundo, não é diferente em nossa nação, é que os homens, na sua inteligência, nas suas ideologias, nas suas argumentações, nos seus conhecimentos, eles insistem em querer forçar de qualquer forma a sociedade a adquirirem, adotarem os seus ideais, as suas ideologias, as suas questões, tirando completamente tudo aquilo que se diz Deus. E aí está a grande desgraça que faz de homens tão grandes, tão capacitados, serem tão estúpidos, apesar das suas tão tremendas capacitações, mas se tornam estúpidos por não respeitarem os servos do Senhor, e por isso experimentarão com absoluta certeza a pesada mão do Senhor sobre suas vidas, suas casas, seus governos, se não respeitarem. Porque nós não podemos esquecer que nosso Deus é amor. Mas Gálatas capítulo 6, verso 7, o Senhor usou o apóstolo Paulo ali de maneira tremenda. Ele disse: não se engane o homem, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar na carne contra a igreja, a mão do Senhor vai pesar sobre você e você não aguenta. No entanto, se você, assim como Josias, se humilhar perante a potente mão do Senhor, ele então entrará com triunfo a favor de você. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a sua atitude pode ser equiparada à atitude do rei Josias, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu venho falar do valor que vou. Graças a Deus, aqui passando mais uma vez para deixar o conteúdo da nossa lição de número 13, do dia 26 de setembro de 2019. É a última lição do terceiro trimestre de 2019, um conteúdo importante. O cativeiro de Judá é o assunto, né, o tema da nossa lição. O cativeiro de Judá, lição de número 13, dia 26 de setembro de 2021, contexto áureo na passagem em 2 Crônicas 36:16, passagem em 2 Crônicas 36:16, que diz: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Verdade prática: todo o ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. É o assunto da nossa verdade prática desta lição de número 13, que é a última lição do terceiro trimestre. A leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 24, verso 18 ao 20, e capítulo 25, verso 1 ao 10, que diz o seguinte: 2 Reis 24, 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme em tudo quanto fizera Jeoaquim, pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. 2 Reis 25:1. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém
ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o atacaram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, até Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Que coisa terrível, que colheita terrível a que aconteceu ali em Judá por causa da rebeldia contra a palavra do Senhor. Que coisas terríveis acontecem com aqueles que insistem em se levantar contra o Jesus da Bíblia, contra os preceitos que o Senhor já tem preparado de eternidade em eternidade. Não foi diferente com o povo de Deus ali em Judá, e foram cativos de forma absurda, de forma terrível. Ver filhos sendo degolados ali, ver o rei Zedequias tendo seus olhos furados, que coisa séria. Mas o reino espiritual é terrível. O Senhor dá a oportunidade de cada um se dobrar diante da palavra do Senhor para que possa vencer. Não é o que agrada ao Senhor que alguém caia em cativeiro. O que agrada ao Senhor é que tenham vida e vida com abundância, mas o homem é responsável pelas suas atitudes, pelos seus modos de proceder, e aí Deus continua Deus de eternidade em eternidade. Aqui já adentrando no conteúdo da nossa lição de número 13, do dia 26 de setembro, já para a introdução da nossa lição, porque nós estaremos tratando, em nome de Jesus, de 3 objetivos específicos, mais uma vez. O primeiro é apontar os motivos da decadência de Judá. O segundo é revelar a teimosia do rei Zedequias. E o terceiro objetivo é relatar a queda de Judá, para que a gente possa, então, de alguma forma, colocar em prática isso no nosso dia a dia. A introdução da escola bíblica da lição 13 do dia 26 de setembro diz o seguinte: a fase final do reinado de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, segundo Crônicas 36:1, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., segundo Crônicas 36:5 e 6,
Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., conforme 2 Crônicas 36, 9 e 10, e Zedequias, o rei, entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim, em 2 Crônicas 36, 10 e 11. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Que coisa séria, nós precisamos, em nome de Jesus, guardar com muito zelo essa palavra. Graças a Deus, então, aqui já entrando no conteúdo propriamente dito da lição de número 13, do dia 26 de setembro de 2021, para já apontar os motivos da decadência de Judá, porque toda queda, todo fracasso, toda falência tem motivos, não é? E em Judá não foi diferente, para que também nós possamos colocar em prática essa vigilância. O ponto central da lição de hoje: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. O declínio espiritual de Judá é o primeiro tópico da nossa lição de número 13 deste dia 26 de setembro. As advertências dos profetas aconteceram em Judá, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio também foram reais, e motivos que levaram Judá ao cativeiro de fato aconteceram. Por isso nós precisamos vigiar com muito zelo. Primeiro subtópico do declínio espiritual de Judá, são as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação de Judá, em Jeremias 11, verso 9 ao verso 12. Você pode conferir. Todos os profetas foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. O que acontece é que as advertências dadas pelos pregadores do Evangelho são reais, mas os homens inteligentes que têm o poder, nós que temos condição, livre-arbítrio, insistimos por resistir, e aí então está o grande perigo que precisa ser corrigido na vida de todo homem, na vida de toda mulher, em toda família, em todo governo, seja ele grande ou pequeno. Seja governo de família, governo de cidade, governo de província, de estado ou de nação, diante do grande Deus, todos são apenas pó e poeira, precisam se humilhar sob pena de cair na mão do Deus eterno e ele entristecer. Isso não é nada bom. E foi assim que aconteceu em Judá. A outra questão a observar foram previsões, que houve a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período ali em Judá. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinados que seguiram ali, conforme Jeremias capítulo 1, verso de número 1 ao 3. E no tempo desse grande profeta, o Jeremias, havia
muita discórdia, muita confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, o profeta Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Se você observar Jeremias 23, capítulo 23, verso 16 e 17, o que ocorre é que foram foram previstas as questões que ocorreriam e o povo insistiu em buscar uma outra palavra, um outro Deus, uma outra direção, uma outra forma de religião, de fé, e aí está o grande fracasso de muitos. Achar que Deus se deixa ser levado ou barganhado por religião qualquer que seja, ou por qualquer ministração, ou por qualquer capacitação, ou idade, ou tempo de experiência, não importa. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. O motivo seguinte que nós precisamos ver são motivos que levaram Judá ao cativeiro, para que a gente possa então aí entender o declínio espiritual de Judá, tá? Que acabou levando aquele povo a ser escravizado mais uma vez e nunca mudou. Ainda hoje, nações do mundo trabalham de maneira inteligente, de maneira cautelosa, de maneira competente, de forma a utilizar as ferramentas, a utilizar os conhecimentos humanos, conhecimento científico, conhecimento acadêmicos, com o propósito de dobrar a fé para, na verdade, mesmo conquistar uma nação, torná-la escrava, tá? O que acontece é que motivos levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. É impressionante como sempre está ligado aos líderes políticos, governamentais, que são, segundo a Bíblia, instituídos por Deus e que insistem em se levantar contra a palavra do Deus que os permitiu estar lá. E aí eles são, na verdade, os responsáveis, porque não respeitam as autoridades outras constituídas por Deus, porque não respeitam aqueles que falam em nome de Deus, porque não respeitam aqueles que defendem a família, os princípios, os preceitos, insistem em metodologia ou estratégias que não procedem dos preceitos de Deus, e isso é a mais absoluta certeza da total desgraça de toda nação que assim proceder. No entanto, Deus é fiel e levanta um povo que batalha para que isso não aconteça, e é essa nossa oração para que você tome a posição certa. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles o profeta Miqueias. Profeta Miqueias, você pode conferir isso lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 3, versos 9 a 11. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente. Se pode ver isso no livro de 2 Crônicas 24, 17 ao 22. Cometeram ali em Judá todo tipo de corrupção, de injustiça social. Se pode ver isso através de Abacuque 1, verso 2 ao 4. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Mateus 23, 35, a gente pode ver aí essa cobrança também. E esses foram, na verdade, os motivos que, de maneira paulatina, de maneira metódica, foram construindo o cativeiro que viria, e ele chegou. A conta chegou, o salário chegou. O salário chega, não adianta o homem se enganar, Deus não se deixa escarnecer. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, não se engane o homem,
Deus não se deixa escarnecer. Se você plantar contra Deus, você vai colher na sua carne a corrupção, não tem jeito. Mas também se plantar no Espírito, na palavra, então será abençoado, abençoada, será honrado por Deus. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, que recebeu tantos avisos e tantas oportunidades de arrependimento, mas que decidiu ali pela apostasia, porque eles eram inteligentes, capacitados, porque eles tinham formação, porque eles tinham conhecimento acadêmico. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos nós o sentimento de humildade em nosso coração. Nós precisamos ter cuidado. Romanos 20, verso 21 precisa ser observado, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia para a glória do Senhor. Observar Hebreus 12, versos 16 e 17. Hebreus 12, verso 16 e 17, tem algo tremendo ali. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. É andar com o Senhor a sair da solução. A síntese do tópico de número 1, os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança ali governamental daquele povo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para o próximo ponto da nossa lição. Glória a Deus, aí continuando com nossa lição de número 13, a última lição do terceiro trimestre de 2021, já no segundo tópico, falando sobre a obstinação do rei Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Jeremias 38, 14 ao 28. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou matá-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes proferiu toda a palavra do Senhor, Jeremias 38, 17 e 18. E o profeta ali fez o seu dever. O rei, o governo, o Zedequias precisava ter tido juízo e não se levantar contra Deus, porque quando se levantava contra Jeremias, na verdade estava se levantando contra Deus. Surdos aos avisos dos profetas, foi assim o povo de Judá. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Jeremias 39, 1. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Jeremias 7,4, você pode ver esse estado de espírito. O que ocorre é que os homens, quanto mais inteligentes, mais teimosos eles são. Quanto mais posição eles recebem de Deus, mais teimosos eles são. Quanto mais capacidade acadêmica, científica eles têm, mais teimosos são e podem pagar com sua própria vida ou a vida dos seus amados. Isso não deve ser assim. É preciso que haja mudança. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. É a mesma coisa que acontece até os dias de hoje. É preciso que se tenha cuidado.
A outra questão indispensável que precisa ser cuidada para que o povo não pereça, para que um governo não caia em maldição, para que alguém não se atrapalhe e se perca no caminho e ainda seja o canal da destruição do seu povo, é ter cuidado, porque Jerusalém é cercada e levada cativa. É considerar a possibilidade real de um cativeiro, quando se considera a possibilidade real da escravidão de nossa nação por uma outra nação, então a gente agora vigia. Para isso precisa respeitar a palavra do Senhor. Jerusalém ali é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo aconteceu após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios. A forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. É impressionante como, se não tiver cuidado para considerar isso, a sociedade cai e o povo se corrompe. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimentos, até que não restou mais nada, tá? A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lamentações 4, do 1 ao 6, você pode ver isso. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Escute, quantas vezes Deus está mostrando a possibilidade de uma invasão na sua família, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, província, na sua nação, e se ainda está na questão partidarista de maneira tão hipócrita, tão leviana, mas é preciso se tomar cuidado para não cair no mesmo espírito do engano. A matança, o cativeiro, a peste, a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis situações, né? Ele descreve, Jeremias ali no seu livro de Lamentações, ele descreve ali as cenas deploráveis que ele assistiu. Você pode ver isso em Lamentações 4, 3 ao 10. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos, irmãos, ali como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciar aquelas crianças. O profeta, em Lamentações do Jeremias, declara esses detalhes. Tudo isso por causa da rebeldia de homens poderosos, de pessoas que são levianas e que se mantêm apenas numa desgraça de um tipo de entendimento, ideologia ou partidarismo, que fazem apologia e então se atrapalham. A esperança profetizada, o que acontece? A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentação, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade, lá em Lamentações 3, 22 a 23. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27 é o versículo que nós podemos ver do apóstolo Paulo. Que você possa, em nome de Jesus, acordar, despertar para as questões tão terríveis que estão acontecendo todo dia, e então possa tomar como homem, como mulher de Deus, como servo de Deus,
uma posição que agrade a Deus, porque a queda que o inimigo quer, se a gente não cuidar, ela acontece nas nações, nas famílias. A síntese desse tópico 3, a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada ali totalmente. A conclusão da nossa lição de número 13, do dia 26 de setembro, diz: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. Novas são cada manhã. Lamentações 3:23. Que Deus abençoe em nome de Jesus.